Glória a Deus. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 20. Por favor, esse vai ser o texto de base. Nós vamos retornar para ele sempre, em nome de Jesus. João, capítulo 20, a partir do primeiro verso. Mateus, Marcos, Lucas e João. O quarto livro do Novo Testamento, antes de Atos dos Apóstolos, facinho de encontrar. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. E correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Verso 3. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado ou dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eu queria começar hoje, irmãos, falando a respeito da reação de cada um. Em primeiro lugar, nós vemos que Maria, no verso 1, ela vai de madrugada, ainda escuro. E a palavra de Deus é clara ao dizer: os que de madrugada me buscam, me acharão. Mas é importante que saibamos, você e eu, que madrugada não tem um sentido único do período de transição da noite para o dia seguinte, para amanhã. É isso primordialmente, mas madrugada também significa momento de calmaria. É como se Deus dissesse: separe momentos de calmaria, momentos onde você possa, de forma calma, de forma tranquila, equilibrada, tirar um momento para você falar com Deus. É evidente que no curso de 24 horas, a madrugada tende a ser um momento mais calmo, pelo menos para a boa maioria das pessoas. Tem uns vizinhos meus lá que não respeitam muito isso não, mas geralmente as pessoas de madrugada estão mais quietas, né? Já estão dormindo, ou quem está fazendo alguma coisa tende a evitar um barulho maior. E eu penso, queridos, que quando o Senhor Deus está fazendo esse convite da busca durante a madrugada, é como se Ele dissesse: não me busque só nos momentos ruins. Não me busque apenas quando as coisas estão difíceis para você. Não lembre de mim apenas quando a sua alma está em angústia, em agonia. Mas nos momentos bons, nos momentos calmos, oferte também do seu tempo para o Senhor. Amém? Maria foi buscar de madrugada sendo ainda escuro. E ela viu, ela observou que a pedra do sepulcro, que estava tapando, que estava vedando o sepulcro, estava revolvida, havia sido tirada. No verso 2 diz que, correu Simão e também João correram. Aqui, o discípulo a quem Jesus amava, o outro discípulo, é João falando de si próprio. No outro culto eu expliquei isso, que na sexta-feira, que no Evangelho de João, ele se identifica como o discípulo a quem Jesus amava. Mas em outro lugar não tem isso, só tem
onde ele escreveu, porque a maneira que ele se enxergava, a maneira como ele se via. Como é que você se vê diante de Deus? Um filho amado? Nós deveríamos ter essa noção, amém? João estava com autoestima lá em cima, meu filho. Ele não queria nem saber dos outros. Ele falou, o discípulo a quem Jesus amava, era só ele. Porque na visão dele o que importava era isso, que Jesus amasse a ele, amém? E eu vou te ser bem sincero, meu irmão, isso deveria ser uma verdade para nós também. Poxa, se Deus me ama, para que eu vou ficar triste? Para que eu vou ficar borocochô? Olha a cara do seu irmão aí como é que tá. Não tem uns com a cara meio, né, borocochô, meio sem vida, né, meio bufinho, não é? Por quê, pastor? Não, irmão, Jesus nos ama, que coisa maravilhosa. Você tem a certeza que o grandioso, o maravilhoso Deus que criou o universo, que criou tudo que existe, que mede o universo a palmos, que os oceanos são como uma gota em sua mão, esse grandioso nos ama. Isso é maravilhoso. Era assim que João se sentia. Pergunta para o teu irmão, tu se sente assim? Com o Senhor? Na tua relação com Ele? Pô, Deus me ama. Olha para o teu irmão aí. Ah, Deus me ama, rapaz. Tá brincando com a coisa. Deus me ama. Tá? Eu preciso ficar o quê? Feliz. Por quê? Porque Deus... Pergunta pro teu irmão. Deus te ama? Deus ama você? Se Deus ama você, precisa o quê? Feliz. Feliz. Por quê? Porque o eterno, o próprio amor me ama. Amém? Era assim que João se via. E eu acho uma coisa interessante aqui. Os historiadores dizem que João era provavelmente dos mais novos dos apóstolos. E sendo mais novo, se levarmos em consideração isso, Pedro era dos mais experientes, já era casado, já era alguém já uma vida de adulto já formada. Provavelmente alguém de mais idade. E você bota um jovem, né? Deixa eu ver quem, meu Deus. Um Davi desse da vida aí, um Lucas, James, certo? Para disputar carreira comigo? Covardia, não é? Vai chegar primeiro, não tem jeito. Então, João saiu na disparada, Pedro não conseguiu acompanhar. Mas além da juventude e da jovialidade, eu penso sempre que João tinha uma força motriz. Ele tinha um motor diferente, irmãos. Amor. O amor dele por Cristo era coisa maravilhosa. Dos apóstolos, ele é o único que não morreu assassinado. É o único que morreu de velhice. Tem algum segredo no amor. Amém? Pode observar, quando a pessoa está amando, até a fisionomia dela muda. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Descobre aí se essa pessoa tá amando. Hein? Ficou vermelho? Ficou? Oh, glória a Deus. Diz a palavra de Deus, irmãos. O coração alegre aformoseia o rosto. Eu não falei que era amor, marido e esposa, namorado, namorada. Eu falei amor. Você que deduziu. Se você se sente amado por Deus, essa alegria também habita em você. Amém? E ele correu, diz a Bíblia, né? Mas é interessante notar, irmãos, que eles receberam a notícia de Maria. Eles só correram até o sepulcro porque Maria chegou e disse: olha, fui lá e mexeram no sepulcro. Eu vejo isso como a necessidade de contar com os mais experientes. Você ouviu o que eu falei? Eu não falei contar para, eu falei contar com os mais experientes. Claro que é preciso selecionar, precisa escolher
né, com muito cuidado, paciência, né? Por que razão, pastor? Porque nem todo mundo que tem mais idade, de fato, é uma pessoa mais experiente no sentido de aconselhar. Mas não tem ninguém que você possa pedir uma orientação, um conselho. Aqui eu vejo uma coisa interessante. Maria poderia ter feito um alarde, um escândalo, né? Ter ido lá reclamar dos guardas. Cadê os guardas aqui? Porque tem pessoas assim, que por qualquer coisa perde as estribeiras, que por qualquer coisa faz um barraco. Sim ou não? Sim ou não? É só encher o saco, meu filho. A pessoa rodar a baiana é bem rapidinho. Por que fala rodar a baiana? Eu não entendi esse negócio de rodar a baiana. As baianas é braba, é? É? Rapaz, não confirme isso não. Isso é tão perigoso para a tua saúde. Deixa quieto. Oh, Jesus, esses jovens. Tem que responder assim: não faço ideia, pastor, eu só sei da minha. Das outras não faço ideia. Olha a experiência. Amém? Mas, né, Ricardo, vai vivendo aprendendo, é novo ainda, vai aprender. Amém? Mas contar com as pessoas mais experientes. Às vezes, irmãos, faz uma tremenda diferença ouvir um conselho, um bom conselho. Às vezes você pode tirar a sua própria vida de enrascadas. Se você descobrir pessoas que são pessoas de sabedoria, de bom conselho. Vamos avante? E eles saíram, Pedro também saiu com outro discípulo, foram ao sepulcro. Aqui eu vejo o quê? No verso 3. Pessoas mais experientes, mas que não se tornam prepotentes. Porque você sabe, conhecimento para algumas pessoas é tesouro. Repete comigo. Conhecimento para algumas pessoas é tesouro, mas para outras é arma. Tem gente que não consegue usar o seu conhecimento como um tesouro para si e ser compartilhado com outros. Tem gente que usa do seu conhecimento como arma. Como assim, pastor? Para humilhar outras pessoas. Tem gente que se diverte em colocar pessoas menos experientes em situações vexatórias. Alguém aqui já foi estagiário? Já? Pode levantar a mão assim? É ou não é? Não tem gente que gosta de fazer estagiário sofrer? É ou não é? É ou não é, irmãos? É. Hoje não tem mais isso não, porque a turma não sabe nem o que é papel carbono. Mas na minha época, o pessoal dizia para ir lá no almoxerifado, a pastora já passou por isso também, né? No almoxerifado para buscar carbono em pó. Aí lá ia o bobão, olha, lá em cima pediram carbono em pó. Aí o outro fica olhando para você achando graça. Aí você não sabe o que é. Ou então, é seu ouvir, irmão. Martelo para desempenar vidro, irmão. O cara pediu e o outro foi, irmão. Sabe, tem gente que gosta de fazer isso. De pegar o menos experiente, sabe, e de certa maneira humilhar. De certa maneira, sabe, fazer a pessoa passar vexame, vergonha. E diz isso, fiz isso por brincadeira. Para mim isso não é brincadeira, isso é maldade. Certo? Maldade. Tá me entendendo, sim ou não? Se você faz isso, se converta. Isso não é de Deus, não. Não faz os outros sofrer, não, que isso não é de Deus, não. Então, eles ouviram, eles poderiam dizer, não, uma mulher, o que mulher sabe? Certo? E pensar isso. Irmão, pelo amor de Deus, eu não penso isso, não. Eu estou dizendo que Pedro e João, naquela época, naquela cultura, poderiam pensar isso, mas não. De imediato, eles deram ouvidos. Então, nós precisamos entender e aprender que pessoas com menos idade ou com menos experiência não é um papel em branco, querido. A pessoa carrega algum entendimento. Talvez ela saiba de algo que o mais experiente ainda não sabe. Você entende? Por isso que é importante ouvir. Pelo menos
ouvir. Você só consegue criticar, só consegue analisar aquilo que você primeiro escuta. Observa, vê, diga graças a Deus. Vamos avante. No verso 4, então, nós vemos uma coisa interessante. Eles correram junto, começaram a carreira junto, mas em dado momento, o mais novo dispara, passa na frente. E é interessante que tem pessoas que nunca entenderam quando a Escritura Sagrada diz que isso não importa. Por favor, eu vou pedir para você marcar isso na sua Bíblia, porque eu considero esse um versículo muito importante. Eclesiastes 9:11. Marque na sua Bíblia. Marca na sua Bíblia. O irmão perguntou-me: pastor, eu estou no aplicativo no celular, como é que eu faço? Tira um print. Pronto, resolvido o problema. Eclesiastes 9:11. Na versão que eu tenho aqui, vou ler, diz assim: Salomão, na sabedoria de Deus, transmitida ao povo, ele disse: voltei-me e vi debaixo do sol. Debaixo do sol significa vida cotidiana. Não tem a ver com as coisas espirituais, tem a ver com as coisas do dia a dia, tá claro? Quando essa expressão aparecer, debaixo do sol, ele está falando dia a dia, certo? Ele diz que não é dos ligeiros a carreira. O que significa, pastor? Que nem sempre os mais rápidos vencerão. Não, pastor, se é mais rápido vai vencer. Nem sempre. Nem sempre. Depende muito da situação. Existem pessoas mais rápidas que perdem para pessoas mais estratégicas. Tá me entendendo? Nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo e a oportunidade, na minha versão está oportunidade, na sua está sorte. Quem está sorte aí? Acho que na minha versão está tempo e a sorte. Sorte, 2, 3, 4, 5, tá? 6. O tempo e a sorte, o tempo e a oportunidade, ou seja, diz o texto, pertencem, ocorre a todos. Então não existe essa coisa de pedir a Deus para você ganhar no jogo do bicho. Pastor, vou fazer uma oração, pastor, para na mega sena da virada. Se Deus me abençoar, pastor. Teve gente que falou para mim assim: pastor, eu dou o dízimo. Olha. Tentador, né? Não. Eu tenho que dizer para a pessoa: filho, Deus não se mete com isso, não. A oportunidade é para todos. Nem bote Deus nessa jogada que ele não entra. Você imagina eu fazer uma oração para o meu time ganhar? Que coisa sem lógica. E se no outro lado tem outro crente também? Aí vai ser o quê? Vai dar empate, pastor. Não, irmão. O tempo e a sorte, o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Mas quem são esses todos? Todos que buscam, todos que lutam, todos que vão atrás, todos que se esforçam. Vai fazer o concurso. Vou. Estudou o quê? Estudei nada, pastor. Estou só consagrando a Deus. Beleza, você vai chegar lá afiado na oração. Mas quando olhar para o papel não vai saber de nada. Porque você querer que o Senhor te lembre o que você nem estudou é adivinhação. Você não está considerando Deus um feiticeiro não, né, irmão? Fazer um cambalacho. Não. Deus não tem nada com isso. É sua obrigação estudar. É sua obrigação aprender. É sua obrigação melhorar, se refinar. É sua obrigação. O que Deus vai fazer? Te dar forças para lutar. Equilíbrio para você ter as suas emoções resguardadas. Se você busca a Deus, que está escrito isso. Se eu busco a Deus, meus pensamentos, meus sentimentos são guardados em Cristo. Mas Ele não vai te lembrar se você não estudou. Tá me entendendo? Tá claro, irmãos? Então, João sai na carreira. Tem gente que fica preocupado. Ai, pastor, deixa eu ver aqui.
Quem já fez concurso? Levanta a mão. Levanta alto assim para me ver. Concurso. Eu vi uma coisa tão engraçada esses dias. Saiu um concurso. Aí o pessoal colocou lá no link, num grupo que eu participo. Aí a outra foi reclamar. Não é para divulgar, não. Aí eu fiquei curioso. Por quê? Porque senão vai ser mais concorrência. Eu lembrei de uma senhorinha que era num programa do Carlos Alberto. Ô, coitado. Eu falei, a pessoa está preocupada com concorrência. Meu filho, isso é uma visão tacanha, simplória, sabe? É uma coisa vergonhosa até. Por que ter medo do outro? Você tem que garantir o seu. Amém? Lutar pelo seu e não estar preocupado com o outro. Que conversa é essa, irmão? Olha pro teu irmão e fala, tá com medo, meu filho? Tá com medo? É mesmo? Você tá com medo de lutar? Tá com medo da vida? Tá com medo de não dar certo? Que coisa é essa, meu irmão? Não é assim que é pra ser não, querido. Se você está com medo, se você não tem segurança, isso fala de você, não dos outros. Tá claro isso? Eu vou pra dentro. Eu vou pra dentro. Pode acontecer de eu não passar? Pode. Porque o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Pode ter alguém que esteja mais preparado que eu. Pode acontecer. Mas eu não vou com esse pensamento. Eu vou pra guerra mesmo. Eu vou pra dentro do negócio. Porque quando eu quero, e Deus confirma no meu coração, eu não coloco limites. Ah, a minha idade. Ah, porque eu tive um pré-AVC. Ah, porque não sei o quê. O que quer ela saber, irmão? Eu quero ela saber. Agora tem gente que não vence, porque está vendo o outro se distanciar. Olha, o outro já tem pós. 2 pós. 3 pós. 4 pós. Meu filho, ele pode se tornar pós. Eu não estou nem aí. É a minha vida, não é a dele, é a minha. É ele que vença, é ele que cresça, é ele que progrida. Eu quero saber como é que é o meu, o que é o meu objetivo, o que eu consigo, até onde eu posso ir. E você deveria pensar assim. Eu não consigo entender, irmãos, como é que tem irmãos aqui que ainda dizem assim, ah, pastor, eu não vou mais estudar não, porque eu não tenho mais idade para estudar não. Irmão, eu prometi que não ia dizer que nem vai se catar não, não vou dizer mais não, eu prometi. Eu não vou dizer, não digo mais isso não. Eu estou melhorando, tá? Mas dá vontade, tá? Dá vontade. Eu fico agoniado quando a pessoa fala assim, ai pastor, eu estou ficando velho. Morre, meu filho. Se não entra mais nada na sua cabeça, se a vida para você está insuportável. Adendo, eu não estou aconselhando, estou ironizando. Diz pro teu irmão aí, pastor não está dizendo isso não, viu, irmão? Não está dizendo para ninguém morrer não, viu, irmão? Se tu morrer, não vem botar culpa em mim, não. Estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que isso é um pensamento ruim. Ruim. Conversa de idade, irmão. Faz curso à distância. Só o que tem aí, as universidades se estapeando atrás de aluno. Tá? Irmão, tem universidade aí cobrando 40 conto, irmão. 50 conto, irmão. Pelo amor de Deus. Não, pastor, a que eu fui procurar lá era 300. É a melhorzinha. Ô, pastor, eu fui lá é 400. Tem também. Mas tem de graça, você sabia que tem de graça? Você não paga nada? Você sabia disso, né? Pastor, mas é difícil. Ah, então você quer moleza. Não. Pergunta pro teu irmão, ainda entra alguma coisa aí? Pergunta. Pergunte, por favor, em nome de Jesus. Pergunta, ainda entra alguma coisa aí? Entra alguma coisa aí ou tá tapado aí o negócio? Tá? Travou, pastor. Colou as placas uma na outra. Não vai nem com empurrão mais. Não vai. Travou aqui tudo. Não. João saiu correndo na frente. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada, irmãos. Tá? Mateus 19:30. Porém, muitos primeiros serão... Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus.
Você está com medo de dizer? Porém, muitos primeiros serão? Todos os primeiros serão derradeiros? Não. O que o texto diz? Muitos. E muitos derradeiros serão primeiros. Então não é quem dispara na frente, é quem chega lá. E na maioria das vezes você não percebe que você só está disputando com você. No dia que você entender isso, que na realidade você não tem adversário nessa vida, ninguém é como você, ninguém conseguirá fazer como você. Não estou dizendo que você é o melhor dos melhores, não estou dizendo que você é o suprassumo da sabedoria, não estou dizendo isso, mas ninguém faz igual a você. Você faz de um jeito único. E se você fizer bem feito, irmãos, do jeito único, a coisa muda. Por favor, alguém tem alguma loja de preferência? De roupa, de eletrodoméstico, de alguma coisa, alguma loja de preferência? Por que você tem essa preferência? Um negocinho chamado atendimento. Isso cativa. Tem pessoas que você sai de casa pensando assim: vou comprar uma blusa, uma. Volta com 10. Que a pessoa é sorrindo e botando na sua mão: isso aqui ficou lindo em você. Olha. Aí bota você de frente do espelho. Aí liga a luz em cima de você. Olha como ficou lindo, caiu tão bem. Aí você ficou muito bom. Aí leva 2, 3, pela gentileza da pessoa, sabe, pela boa presença, porque não é só insistência não, tem vendedor chato que irrita até o Satanás, irmão. Ou não tem? Não tem não? Tem. É o quê? Você fala assim: não, vou só dar uma olhadinha. Aí você dá um passo, a pessoa dá um. Você dá um passo, a pessoa dá outro. Você falou que... Tô lembrando aqui no dia que eu fui não tava bem arrumado não, irmão. Tava meio simplão mesmo. Foi de emergência, eu entrei na loja, o cara andando atrás de mim. Eu falei: o que esse cara quer? Aí quando ele não percebeu que a minha audição é legal, eu escutei o cara falar assim: tô aqui atrás dele. Eu falei: era o segurança me seguindo. Eu falei: não vou nem dizer nada, vou só comprar e vamos embora. Você está me entendendo, irmãos? Sim? Vamos adiante. Diz a Bíblia então que João, ele se abaixou, ele viu os lençóis, mas ele não entrou. Houve uma hesitação. Às vezes acontece isso. É para você fazer alguma coisa, mas você hesita. Você fica travado. E agora? Para onde é que eu vou? E agora o que eu faço? Às vezes pela imaturidade, às vezes pela falta de experiência, que não é a mesma coisa. Imaturo e inexperiente não é a mesma coisa, certo? Andam ali próximos, mas não é a mesma coisa, porque o imaturo é alguém que não tem maturidade, mas o inexperiente pode ser uma pessoa madura. Você pega, por exemplo, deixa eu ver, alguém assim bem maduro, um Nivaldo, um Mário, e bota para trabalhar numa teleperformance da vida, vai ter dificuldade, porque é uma coisa que a pessoa não tem. Eu deduzo que eles não tenham, né? Experiência de digitar rápido. Tem, Nivaldo? Tá? Tem, Mário? Digitar assim bem rápido. Pois é. Então é uma pessoa madura, mas naquela área inexperiente, tá? Então às vezes a pessoa tá lá travada, ela não sabe o que fazer, sabe? E aí, pastor, quando chega esse momento, o que nós fazemos? Observa o mais experiente. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro, que tinha um espírito aguerrido, o que ele faz? Ele vem, meu irmão, do jeito que ele vem, ele embioca logo, entra, não tá nem aí. A diferença de um para outro, né? Um é todo temeroso, é todo cuidadoso, e Pedro não, meu irmão. Pedro é aquela pessoa mais aguerrida. Ele entrou, né? E diz a Bíblia Sagrada que ele viu os lençóis. Isso às vezes é uma questão, irmãos, de você ajudar outras pessoas.
de você estar vendo que a pessoa não está indo, a pessoa está meio paradona, está meio, perdida. E você vem cá, meu irmão, vem cá, ó, deixa eu te explicar como é que é. Sim, ó, faz isso. Só que não é fácil, porque tem gente que é travada e ainda é orgulhosa. Se você vai ajudar e a pessoa ainda acha ruim, aí existem casos e casos, amém? Não vou falar hoje sobre o lenço dobrado, vou falar outro dia. No verso 8, né, diz a Bíblia Sagrada que, vendo que Pedro entrou, João também entra, e diz a Bíblia, e ele viu e creu. Isso influenciou a fé de João. A atitude de Pedro de entrar motiva João a também entrar, e essa entrada dele no sepulcro fez com que ele cresce que Jesus realmente havia voltado dos mortos, amém? No verso 20, diz o texto, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. O não conhecer as Escrituras. Como é que pode, irmãos? Há mais de 3 anos eles acompanhavam Jesus e eles não tinham percebido ainda que nada daquilo era por acaso. Jesus não morreu, atenção a isso. Jesus não morreu porque Judas o traiu. Jesus não morreu, irmãos, porque o Sinédrio o condenou, porque Pilatos se acovardou, porque Herodes não se envolveu. Jesus tinha que morrer. Isso já estava escrito. Não foi um acidente, irmãos. Era plano de Deus. Amém? E eles não sabiam a Escritura. Em Salmos 16, no verso 10, diz: pois não deixará minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso aqui é uma profecia a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Já estava dito lá em Salmos que ele não ficaria preso na morte. Amém? Vocês estão bem, irmãos? Também em Mateus 22, 29 diz que Jesus, ele respondeu dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É bem provável que essa seja uma geração que mais tenha acesso às Escrituras e que ainda assim menos conheça. Porque poucas pessoas, de fato, se interessam de conhecer a Escritura. Eu tiro por aqui. Eu abri aos sábados o curso preparatório para os obreiros, para todos os irmãos da igreja que quiserem vir aprender. Dando conteúdo teológico, uma coisa um pouquinho mais aprofundada. São poucos que querem, poucos que se interessam. E deveriam. Deveria haver uma procura, como na minha geração havia pela escola bíblica dominical. No meu tempo de criança, na minha infância, todo domingo íamos pela manhã para a escola dominical, íamos à tarde para o evangelismo e voltávamos à noite para o culto. E essa era uma prática normal do cristão evangélico. Hoje as pessoas vêm uma vez, no máximo 2 vezes na semana na igreja, e tem gente que ainda acha muito. Tem gente que quando dá 1h30, 1h40 de culto, já começa a olhar no relógio. O culto é para terminar às 20 horas. Se for 8 da noite, mais 20 minutos, a pessoa está desesperada, já na porta para ir. Uma pressa para ir embora. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Não se apressar para ir embora. Em João 20, diz a Bíblia que os discípulos tornaram para casa. Eles não viram Jesus ressuscitado. Iriam ver depois. Mas será que, se eles tivessem permanecido lá, assim como Maria ouviu, será que talvez eles não vissem também? Não sabemos, pois eles não ficaram, se apressaram em voltar já para suas casas. Enquanto Eclesiastes 8, verso 3,
diz para não se apresses a sair da presença dele. Em Eclesiastes está falando a respeito do rei, mas aplica-se também ao Senhor, que é o nosso rei. Não se apresse a sair da presença dele, nem persistas em coisa alguma que é má, porque ele faz tudo quanto quer. Então não se apresse. Qual é a pressa de ir embora, irmãos? Pastor, eu moro longe. Eu acho que quase ninguém aqui mora mais longe que eu. Provavelmente quase ninguém. Ou talvez ninguém more aqui, dos irmãos aqui. Tá? Quase ninguém mora mais longe que eu. Qual é a pressa de ir embora? Qual é a pressa de sair da presença de Deus? Não, eu não gosto, sinceridade. Terminou o culto, aí fica aquele monte de crente, né? Fofocando, contando da vida do outro, a roupa do outro, não sei não. Mas, poxa, irmão, às vezes você passa a semana toda corrida. Não tem uma pessoa de Deus que você possa conversar, desabafar talvez, ouvir um testemunho. Não, irmãos. Você fala assim, vamos dar bênção apostólica, já tem gente com o pé armado, preparado para sair. Amém! Quase tudo que a igreja é assim, irmão. Quando a gente fala amém, você escuta assim, ó. Dentro da igreja parece uma feira. Pressa de ir embora. Parece que estão saindo de um estádio depois de um jogo de futebol. Não, você para não pegar engarrafamento. Não se apressa não. Amém. Em Isaías 52:12 diz: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então não sai nas carreiras. Deus vai com você também. Você sabe que Deus não fica aqui, né? Você sabe, né, ó? Não é a casa de Deus, pastor. Eu que vim visitar ele. Não, ele vai com você. Amém? E deve ser assim. Ele está com você onde você está. Aqui é reunião para cultuarmos a ele. Não é só porque só encontramos ele aqui. Não, senhor. Não, senhora. Ele tem que estar na nossa vida constantemente. Diga graças a Deus. Vamos tentar correr aqui, irmão. Voltando aqui para o texto base, João 20, verso 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos seus pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás. Quem ela viu? Viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Dizem alguns que talvez porque ele estava contra a luz. Alguns dizem não, é porque ele mesmo não quis que ela reconhecesse. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Pode ser também porque estava escuro, lembra? Que diz o texto inicial que estava ainda muito escuro. Não sabemos, mas diz a Bíblia que ela não reconheceu. E diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Eu sempre fico muito impactado com isso, porque bastou que Jesus citasse o nome dela. Em muitas mensagens já preguei sobre isso. Talvez a forma da pronúncia dele fosse totalmente diferente de qualquer outra pessoa chamando o nome dela. Bastou ele dizer Maria, e ela já sabe com quem está falando. Amém? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes
que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Vou até aí só. Que ele lhe dissera isto. Eu queria que você entendesse, irmãos, que a graça é tão maravilhosa que ela faz uma restauração em coisas que as pessoas às vezes nem percebem. Note que a humanidade caiu da graça de Deus, se distanciou de Deus através da ação de uma mulher. Muitas irmãs ficam revoltadas com isso. Já teve irmã que falou assim: e a culpa é nossa, pastor? Eu disse: de vocês eu não sei, de Eva com certeza. Só dela? Não foi o que eu disse. Eu falei em ordem de ação. Quem primeiro pecou foi a mulher. E ela deu ao marido e ele também pecou. Mas quem primeiro pecou foi a mulher. E por causa desse pecado, ela perdeu o direito de domínio sobre a própria vida. Como castigo por esse pecado, Deus disse: o teu desejo será para teu marido e ele te governará. Uma das coisas que mais angustia o ser humano é o sentimento de aprisionamento. Geralmente, quando a pessoa se sente aprisionada, nasce dentro dela um espírito de revolta, uma chateação, uma indignação. E alguns, de fato, se tornam pessoas arredias, pessoas revoltadas. Ela não permite que nada, nem ninguém lhe domine. E eu não posso dizer que isso está errado, porque nós não fomos criados para sermos dominados. Casamento não significa domínio de um sobre o outro. Casamento é uma parceria. E quando o casamento está debaixo da graça, mais ainda. Porque olha o que a graça fez. Se por uma mulher a desordem entrou, Jesus escolhe uma mulher para que o anúncio mais importante que a humanidade já viu. Não foi o nascimento, não, pastor? Não. O cristianismo não está fundado no nascimento de Jesus. O cristianismo está fundado na ressurreição de Jesus. Porque você pode visitar o túmulo de Maomé, de Buda, de Confúcio e de tantos e tantos outros grandes vultos da antiguidade que fundaram religiões. Mas se você for até a Terra Santa, no lugar provável que eles acreditam ser o túmulo de Jesus, vai estar escrito lá: ele não está aqui, porque ressuscitou. Não tem osso lá. Ele está vivo. O apóstolo Paulo chega a dizer: se o Senhor não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não existe fé. Como é que eu vou crer que um homem é Deus se ele morre como os outros e permanece morto? O que diferencia ele é porque ele dominou a própria morte. Ela não conseguiu contê-lo. E quem anuncia isso? Quem é a primeira pessoa a anunciar isso? Maria. Dizem alguns que talvez Maria fosse uma meretriz. Não vamos entrar nesse mérito hoje, mas é fato que dela saíram muitos demônios, e isso está descrito na Bíblia. Essa mulher, que não era vista com bons olhos pela sua sociedade, na sua época, esta mulher, que talvez ninguém dava nada por ela, Jesus escolheu ela para ser símbolo da restauração na graça. É como se ele dissesse: a partir de agora, quando falarem sobre mim, falarão sobre ela. E qual é a notícia dela? Que foi a primeira pessoa
que viu o nosso Jesus ressurreto. Foi a primeira pessoa que recebeu a comissão, a missão de ir e dizer aos outros que ele havia ressuscitado. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, nem nenhum dos outros. Foi Maria. É a graça começando a dizer: o que começou errado lá, começa a dar certo aqui. Eu não sou mulher, mas se eu fosse mulher, eu teria muito prazer em dizer: que Jesus maravilhoso é esse nosso. Já começa a graça dizendo: olha, mulherada, acabou essa coisa de escravidão, hein? Acabou essa coisa de desprezo. Você é importante na graça. Não é mais importante ou menos importante, é importante igual. Amém? E diz a Bíblia Sagrada então que ela vai e ela anuncia aos discípulos que Jesus ressuscitou. A primeira pessoa a anunciar essa linda mensagem. E hoje o que nós fazemos aqui? Hoje nós estamos rememorando, relembrando que ele viveu de novo, que ele saiu da morte para a vida. A nossa Páscoa, ela não tem a ver com um cordeiro e sangue nos umbrais das portas. A nossa Páscoa não tem a ver com chocolate, não tem a ver com coelho. A nossa Páscoa é Cristo. E toda vez que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, é como se estivéssemos novamente celebrando a Páscoa, dizendo: Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Você pode dizer comigo? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O que significa crer no amanhã, pastor? Crer no restante das promessas. Porque se Ele foi fiel até aqui, e se Ele pôde cumprir até aqui, a promessa de vir nos buscar também vai ser cumprida. Eu posso crer nisso sem sombra de dúvida, que Ele está preparando lugar, morada, para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Você pode aplaudi-lo bem forte. Aleluia. Glórias a Deus.